Bem-vindos ao FCast, o cast da comunidade FMU Fianfaan Level Up. É um prazer ter você aqui com a gente para conhecer um pouco mais das bastidores, né, dos nossos cursos. Conhecer professores, coordenadores, projetos, alunos, enfim, é o cast que a gente quer revelar para você o que a gente tem feito de bacana dentro da nossa instituição. Hoje a gente está aqui com a Escola de Engenharia, aquela escola que trabalha com a transformação, com o desenvolvimento de projetos e especificamente o curso de Engenharia de Controle e Automação. Falei certo, Pro? Certíssimo. Super bem-vindo, seu professor César Loureiro, que está aqui com a gente, para contar para nós algumas novidades e acontecimentos desse programa, né, da engenharia. Primeiro, conta para a gente o que o curso propicia, qual é a formação que o nosso aluno, entrando aqui no nosso curso, vai ter dentro do curso de Engenharia de Controle e Automação, professor? Legal. Olá a todos. O curso de Engenharia de Controle e Automação, ele prepara, né, os nossos estudantes, ele forma os nossos estudantes, nossos futuros engenheiros, a trabalhar com toda a parte de automação residencial, comercial e industrial, né? Em específico, algumas disciplinas mais voltadas para a automação industrial, que são aquelas automações mais robustas, né, que a gente tem, sempre voltada aí mostrando robótica, mostrando processos industriais de forma geral, né? Inclusive, os trabalhos que a gente apresenta e que a gente gosta de desempenhar nos projetos, eles são voltados muito para automações de maneira geral, não só industrial, mas principalmente aí, transformar processos que antes eram realizados manualmente em processos automáticos. Muito legal. E hoje a gente trouxe alguns alunos para contarem um pouquinho como é que é também os bastidores da sala de aula, é isso? Exatamente, né? Eles fizeram um desenvolvimento aqui de um trabalho e aí eles podem apresentar para a gente aí o que eles fizeram, qual que é a ideia deles. Deixa eu perguntar um pouquinho para eles. Quem é que está aqui com a gente? Eu tenho aqui o Matheus, o Rafael e o Sandro, certo? Certo. Ó, quase uma chamada aí, aqui. Isso aí. Muito bom. Quero que você conte um pouquinho para a gente, que você é nessa gestão, né? Então, conta aí. E uma coisa legal, uma prática legal que você aprendeu dentro do programa de Engenharia de Controle e Automação. Oi, eu sou o Rafael, sou do 9º semestre de Engenharia de Controle e Automação. Falar que o curso de Engenharia é uma loucura no começo, especificamente agora também no 9º semestre foi uma loucura pra gente desenvolver esse protótipo aí. Mas, assim, a engenharia é um oceano que a gente pode aprender muita coisa aí. Falar que também a engenharia de controle a gente vê sempre em qualquer lugar, né? E acho que é isso. Legal, Rafael, bem-vindo. Eu sou o Sandro, eu sou também do 9º semestre, nós estamos do mesmo grupo, né? E para mim, eu acho que você só entende o que é engenharia quando você realmente coloca a mão na massa, porque engenharia é um misto de projetar, estudar, entender, fazer, dá muito problema, e tudo isso faz você começa a entender o que é engenharia e que você consegue aprender de verdade a criar coisas e resolver problemas. Muito legal, é isso que eu ia falar, né? Que ele falou, dá muito problema, mas essa é a função, inclusive, né, do engenheiro, resolver problema. Facilitar o processo. É isso aí, muito legal. E eu sou o Matheus, sou do mesmo grupo deles, 9º semestre também em Engenharia de Controle e Automação. Eu acho que a engenharia, para mim, é um ramo muito significativo na nossa sociedade. Desde os primórdios, a engenharia está aí há muito tempo, nos ensinando de formas como o ser humano ele consegue se desenvolver ao longo do tempo. A gente transformou formas, por exemplo, dentro da engenharia de controle e automação, a gente foca na automação em si, de você transformar algo que era manual em algo que você vai automatizar para você facilitar o processo para o bem comum de todos. Facilitando a nossa vida, é isso? Exatamente. Trazendo prática, diminuindo o tempo. É isso mesmo? Isso. Muito legal. Pro, e aí, projetos interessantes essa molecada tem feito dentro da faculdade? Tem feito, né? Nós tivemos aí na última semana uma demonstração dos projetos finais de curso, né? Aqui a gente trabalha com
projetos práticos, onde eles trazem protótipos, eles produzem protótipos funcionais de propostas para a solução de problemas, né? No caso deles, especificamente aqui, eles trouxeram. Aí, Eu Não, tô aqui, eu só dá vi a prova final, é isso? Prova final. hoje é a prova, Quem tá no 9º semestre tá fechando o curso? Tá quase fechando o curso, né? Falta só o 10º semestre, que é o último, né? O curso de engenharia, ele é composto por 10 semestres, são 5 anos. E aí o projeto final de curso, ele se inicia no 8º semestre, onde eles começam a estudar os problemas que eles vão buscar resolver, né? Então escolhe um problema, trabalha todo o conceito teórico, social daquele problema para escolher, para resolver, e aí começa a desenvolver a solução, e no 9º semestre eles apresentam, no final do 9º semestre eles apresentam a solução que eles propuseram. Engenharia é um curso muito técnico. A gente consegue trazer algumas coisas comportamentais, ambientais, para dentro do curso, para ter esse conhecimento, essa vivência e a aplicação? Conseguimos. Vocês querem falar, gente? O que vocês Conta aí. trouxeram aí no trabalho de vocês? Com certeza. No caso relacionado a outras áreas, a engenharia como um todo, a gente trabalha em conjunto também, porque, como eu falei, por ser uma automação de processos manuais, um dos exemplos que temos aqui com o nosso protótipo é de um processo manual já existente dentro da faculdade, onde a professora de engenharia ambiental, se eu não me engano, Elisângela, ela pratica já hoje a prática de separação de tampas plásticas manualmente feita pelos alunos aqui. Dentro da faculdade tem projeto social, então? Tem. Formação de mente cidadã. Olha, e a gente participa. Com certeza. Que bacana. Sim, e foi através dessa... começou com a ideia e depois a participação desse mutirão. Eu participei desse mutirão, conversei um pouco com a professora desse projeto, como ele é feito, que é feito através de a gente separa aqui, a gente faz uma doação, né, para um grupo e, de certa forma, por que separamos as cores das tampas plásticas? Porque isso agrega valor. Na hora que você vai vender essas tampas, esse material reciclável, quando você já entrega ele separado, isso agrega valor dentro da venda. Então, pensando nisso, efetuamos aqui este protótipo. Meus amigos também. Deixa eles falarem. E aí, foi desafiante? Ah, com certeza. Depois desse momento que a gente teve de aprofundar qual que seria o tema, porque a gente precisava muito bem entender qual é o problema que a gente precisava solucionar, que no caso a gente precisava entender qual material a gente ia mexer, que aqui no caso foi tampa de garrafa, e qual que seria a necessidade de fazer isso, e descobrir como que a gente iria criar alguma coisa que identificasse e separasse. Teve vários desafios na parte de construção, na parte de desenvolvimento. A gente teve que recorrer a várias coisas que a gente aprendeu durante o curso, várias matérias. O nosso orientador César também ajudou a gente bastante, apresentou várias soluções que foram bastante coerentes e até que nesse momento a gente conseguiu desenvolver um projeto legal que cumpre o papel que ele propõe, né? E por isso que eu falei que a engenharia de controle de automação é um oceano, porque a gente pode linkar ela com diversas outras áreas e, no caso, a gente linkou com o meio ambiente também, né, na separação de tampas aí, já é também um processo que já é feito aqui na FMU. A gente aplicou muita coisa do curso e fora do curso também, como a modelagem, Olha. a gente teve que imprimir essas pecinhas em 3D para conseguir fazer esse protótipo aí. Deu bastante trabalho, vou falar que deu bastante trabalho, mas no fim a gente se juntou aí, todo mundo bem unido para conseguir concluir esse projeto aí. Muito legal. E vocês estão vendo, né? Eles trouxeram para demonstrar isso, Pro. Exatamente. Eu só queria só complementar, né? Como o Rafael falou, eles construíram esse protótipo aqui do zero mesmo. Eles fizeram toda a construção, inclusive das partes mecânicas, partes físicas aqui, estruturais, eles imprimiram lá na impressora 3D, né? Aqui, Eles na foram... você usou a sua, né? Eu tenho uma impressora 3D e... Olha. por hobby, mas aí a gente já juntou uma coisa com a outra e foi fazendo. Muito bom. E agora, então, nós podemos demonstrar o funcionamento, né? Sim. Do projeto.
Isso aí. Muito bom. Matheus, microfone de ouro para você contar para nós o que é isso daí. Como vocês podem ver aqui no momento, ele está informando aqui parado pelo usuário. É porque, nesse caso, o projeto, quando ele se inicia, ele pede para você fazer uma configuração. Seria a configuração do quê? De qual as cores que você deseja aqui entre as tampas que estão aqui no momento. Como vocês podem visualizar, nós temos aqui rampa 1, rampa 2 e rampa 3. Você consegue fazer neste projeto, dentro desse projeto, a separação por você mesmo. Você vai escolher qual tampa que você deseja que seja separada pela rampa 1, a qual pela rampa 2, qual pela rampa 3. E só um adendo aí, Matheus. Então, qual que foi a ideia? A gente faz inicialmente 3 tipos de separação e aí você pode escolher a cor que você quiser. Então, você pode... Aqui nós escolhemos a verde, vermelho e branco. Aí, uma próxima releva, você pode escolher preto, laranja Azul. e azul. Então, você pode passar várias vezes e você consegue abranger todas as cores que tem, utilizando apenas 3 baias, né? 3 separações. 3 separações. No caso aqui, como a gente informou, ela já está configurada. Por isso que aqui está informando que foi parado pelo usuário. Ela já está configurada. Eu vou iniciar o processo e, como vocês podem ver, aqui ele fica mostrando em operação. E fica mostrando tampa 1, 2 e 3. Por quê? Ele também tem um contador. Este contador, quando nós... Na prática aqui, ó. No caso, vai fazer a leitura da tampa branca e vai ser atuado na sua tampa subsequente. Vou selecionar aqui uma tampa vermelha. Ele faz a leitura e faz a separação. Agora com uma tampa verde, como vocês podem ver. Dá um medinho quando ele para, né, gente? Parece... Tá reconhecendo. Nesse momento que ele para, quando o sensor tá lendo. Demais. Isso. Aí, através desse projeto, como vocês podem ver, tem essa gama de seleção em que você pode estar fazendo você mesmo a sua configuração, como podemos dizer. Eu vou fazer até também aproveitar um exemplo de como o projeto ele se inicia. Nós também, para o nosso projeto, efetuamos um manual de instruções da própria IHM em si, onde conseguimos, através de seleção aqui dos botões mesmo, zerar contadores ou reiniciar o protótipo. E são informações mesmo em geral aqui para qualquer pessoa possa fazer. Isso, pensando que seria um protótipo entregue na mão de alguém que precisa fazer a separação. A pessoa não entende como é que funciona toda a lógica e a pessoa precisa ser fácil para ela poder manusear e poder configurar as cores que ela quer separar, né? Correto. Aqui no caso eu vou reiniciar o nosso protótipo só para demonstrar como ele inicia no modo de configuração. E aí ele vai aprender qual tampa vai para qual lugar, é isso? Correto. No caso aqui, ó, eu vou configurar a tampa 1. Ele pede para posicionar a primeira tampa. Eu vou selecionar ela aqui. Ele vai aprender sobre essa primeira tampa e vai configurar. Agora eu seleciono a minha segunda tampa, que seria vermelha. Ele vai aprender também. E vai configurar. Salvou essa informação. Agora, minha terceira cor. Ele vai aprender aqui. Salvou. Eu salvo o meu processo e eu inicio a minha configuração. Ele pede para você retirar as tampas. Essa terceira já está aqui dentro, ela já vai fazer a leitura. Aí, através disso, como podem ver, ele tanto já começa as contagens, como ele já começa no modo de separação, de acordo com a configuração que você pré-selecionou no começo. Aqui utilizamos essas cestinhas como modo de depósito. Porém, digamos que ali no meio do processo, a pessoa ela tem que retirar essas tampas já separadas ou ela quer mudar o processo. Então, também temos aqui a possibilidade onde você pode zerar esses contadores. Porque aqui ele tem a contagem e através do toque desses 2 botões em operação, ele zera. Dessa forma, digamos que o usuário ele veio, retirou as tampas que já foram separadas, já de acordo com a pré-selecionação dele, o preset dele, e começa de novo o mesmo processo.
Que demais. Prof, queria ouvir você rapidinho. Conta para nós como é que é ver os nossos alunos apresentarem uma máquina como essa funcionando e imagino todo o conhecimento que eles tiveram que trazer para desenvolver. Como é que é isso para quem coordena os programas? Foi muito gratificante porque eu pude acompanhar o desenvolvimento, né, deles aqui ao longo do semestre. Desde o outro semestre, quando eles começaram a estudar o problema, né, eles vieram no mutirão, como eles disseram, da FMU, para verificar como que funciona a separação manual. E aí eles foram trabalhando em cima dessas possibilidades e foram questionando quantas separações eles fariam, qual que era a ideia, até onde eles conseguiriam desenvolver esse protótipo, porque, como o Sandro falou, você poderia trabalhar com inúmeras cores ali e talvez isso não fosse viável, né? Então, eles tiveram que, inclusive, fazer toda essa gestão dessas informações, né, desses dados, para poder concluir. Então, além do conteúdo técnico, né, que eles desenvolveram aqui, eles tiveram que fazer toda essa análise estrutural, eu vou dizer assim. Mostrando aí a junção das competências, a aplicação, né, a prática aqui para todo mundo ver. E numa temática incrível, que é a temática ambiental, que é tão necessária, que a gente tem trabalhado tanto. Parabéns para vocês. Quero dizer que nosso FCast de hoje está se encerrando e eu queria que vocês dessem uns recados finais, né? Olhem lá para as câmeras específicas de vocês, deem uns recados finais aqui. Para quem está vendo a gente, para quem quer fazer o curso de automação, dê o recado que vocês queiram. Certo. Eu acredito que o curso de controle de automação, dentre todos os processos que passamos, em todas as matérias que fomos tendo ao longo do curso, foram muito importantes. Eu falo tanto no âmbito pessoal quanto no âmbito profissional, porque dessa forma você consegue angariar novos profissionais, principalmente para a área de novos produtos, novos processos, dentro das indústrias mesmo, porque hoje, nesse mundo globalizado que estamos, tudo, de certa forma, ali, que vem dessas indústrias, veio de ensinamentos de algum profissional que ele estudou e angariou através disso. Então, eu acho que é importante novos profissionais dentro da área. A gente está num mundo que está evoluindo muito aí com o tempo, então precisamos aí de profissionais capacitados e preparados. Obrigada, Matheus. Para mim, né, para concluir, né, nesse momento agora, nesse semestre, agora que estou chegando no final do curso, a gente olha para trás, vê tantas noites que a gente, às vezes, fica sem dormir para fazer um trabalho, tantas vezes que a gente precisa resolver um problema, fazer uma atividade, tantos problemas, tantas provas, e agora, nesse momento, a gente percebe que tudo isso não foi à toa, que a gente consegue ver na nossa frente. Várias matérias se ligando, várias coisas que o professor falou lá nos primeiros semestres fazendo sentido. E eu acho que isso realmente é muito importante. Você ser bem instruído e ter ótimos professores, isso faz muita diferença. E nunca é pouco que você aprende, porque sempre você consegue usar aquela coisinha que você... não vou usar nesse momento. Isso aí que ele tá falando é balela. Mas não, às vezes é importante e às vezes você precisa e sempre é bom. Obrigada, Sandro. Como o Sandro falou aí, conhecimento é uma coisa que a gente nunca perde, né? Então, quem quer fazer engenharia, aí a engenharia de controle e automação, no caso, é loucura no começo, no caso até o fim, né? Até agora a gente passou bastante apertado aí, mas essa é uma loucura boa, assim, que você... Como o Sandro falou também, olha pra trás, você vê e fala, pô, mano, finalmente a gente tá chegando, a gente tá vendo o resultado. É prazeroso demais você olhar pra trás e ver o que você conseguiu galgar, né? Você conseguiu aprender ali. E é isso. Como a gente tá falando, conhecimento a gente nunca perde. E a gente tem que, às vezes, ser bem louco pra alcançar o que a gente quer conquistar, né? Então, é isso. Comprometido. Muito bom, Rafa. Prof, seus recadinhos finais.
Eu queria agradecer o pessoal, né? O Rafael, Como o a Sérgio gente e o é mal Matheus, educado, né? a gente não educou, Por não ter- agradeceu ninguém. Por terem trazido aqui novamente o trabalho deles, parabenizá-los novamente. Dizer que é muito bacana a gente poder ter essa interação com os nossos estudantes, essa relação que a gente até brinca, né? Aqui até de uma maneira menos formal quando a gente está conversando em outros momentos, e isso é muito interessante, acho que tanto para os alunos, mas vou falar por mim, para mim, porque a gente sente que está trabalhando com o mesmo propósito de construir, né? Então eu acho que esse é um ponto forte que a gente tem aqui nos nossos cursos, onde a gente consegue ter uma interação muito grande de professor e aluno, né? Então a engenharia, ela permite isso, outros cursos, claro, também permitem, mas no caso, na nossa engenharia, por essa vivência, a gente consegue alcançar isso. Tá vendo aí, né? Curso de Engenharia de Controle e Automação, mostrando para você como é que as pessoas pensam, planejam, constroem, botam isso na prática e fazem a diferença no nosso dia a dia. Então vem para cá, vem tomar um café com o pessoal das engenharias, participa aqui dos eventos que eles fazem, olha lá no nosso portal, você vai encontrar toda a agenda da engenharia, vem conhecer um pouquinho mais de perto e poder viver, né? Experimentar e ficar fascinado, que nem eu fiquei aqui, né? Com esses experimentos. Dá para falar que a gente se emociona quando a gente vê a educação trazendo esses frutos. Então, beijo para você, até o próximo Fcast, curta, compartilha, comenta esse Fcast. Até o próximo.